Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos nos encomendar a Deus, porque sem Deus nós não somos nada e nós não podemos fazer nada. Então, vamos nos encomendar à Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, iluminai a nossa inteligência e o nosso coração para compreendermos mais e mais da Tua Palavra, que é vida, que é viva, que nos restaura, cura e liberta, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, nós vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus, que está aqui, não é a Bíblia de Jerusalém, mas você pode usar qualquer Bíblia católica, não tem problema. Nós estamos já na reta final do livro das Crônicas, ok? Nós paramos no capítulo 31, hoje nós vamos estudar o capítulo 32 em diante. Finalzinho aí do segundo livro das Crônicas, já estamos na reta final do livro. E o livro das Crônicas, ele repete algumas coisas que nós já vimos lá no livro de Samuel e também no livro dos Reis. Nós estamos estudando o rei Ezequias, que foi um ótimo rei. Foi um rei muito temente a Deus. E hoje nós vamos continuar a segunda parte, né, do seu reinado, onde ele vai guerrear contra o rei da Assíria, lá do norte, cuja capital era Samaria, e o rei de Judá, que era Ezequias, reinava em Jerusalém, ok? E o rei da Assíria vai tentar invadir Jerusalém para poder saquear e guerrear. E Ezequias tinha mandado fazer um túnel onde houvesse água para o povo. Só que Ezequias, ele vai ver que o rei, para o rei não usar esse túnel para poder atacar Jerusalém, então ele vai acabar fechando o túnel, ok? Vai fechar o túnel, para quê? Para que o rei da Síria fique preso, ok? E ele não possa vencer a batalha. E esse rei, ele era tão ruim, ele era tão, vamos dizer, ousado, que ele insultou até o próprio Deus, o Deus de Ezequias, nós vamos ver. Ok? Então, gente, o mal ali, o que nós podemos ver? O mal contra o bem contra o mal. Tá? É o poder terreno, o poder do mal, quando ele quer afrontar o poder de Deus, ok? Antes de começar, eu quero só pedir a você para se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, deixe o seu like, seu comentário, sua pergunta, tudo isso, gente, para nos ajudar. Compartilhe os nossos vídeos nos grupos, no seu Instagram, todas as redes sociais que você puder me ajudar, eu vou agradecer muito, para que o nosso canal possa crescer. Quanto mais divulgação a gente fazer, mais a gente vai poder estudar e passar o conteúdo da fé católica para aqueles que não conhecem, principalmente a Palavra de Deus, que é o nosso intuito, tá bom? Então nós estamos fazendo um estudo bíblico lá do Antigo Testamento, que não é fácil. Então eu peço a vocês, nos ajude a divulgar um canal de teologia católico de graça pela internet, ensinando a Santa Palavra de Deus. Desde lá do Antigo Testamento, você pode fazer um curso bíblico. Você pode começar lá do Gênesis, é só você ir na playlist aí, se você quiser, se você perdeu alguma aula, você pode voltar lá na frente. Eu comecei lá no livro do Gênesis, já estamos no livro das Crônicas, e vamos, se Deus quiser, estudar livro por livro, até o Apocalipse, se Deus nos der vida e saúde, tá bom? Então, gente, no capítulo 32, nós vamos ver a invasão do rei da Síria sobre Jerusalém, ok? Então diz aí que depois desses acontecimentos, o rei da Síria invadiu Judá,
sitiou as cidades fortificadas com o propósito de conquistar. Então ele queria conquistar Jerusalém, assim como ele conquistou, né, a Samaria, ele queria conquistar também Jerusalém. Só que Deus combatia, né, por Judá, porque dessa tribo vai nascer Jesus, o Messias, né? Vendo então Ezequias que o rei chegava com a intenção de atacar Jerusalém, decidiu com seus oficiais e guerreiros obstruir as águas das nascentes que estavam fora da cidade e lhes prestaram ajuda. Então, foi o que eu falei, que eu expliquei antes. O túnel que mandava a água que ele tinha feito, ele mandou obstruir para que o rei não usasse aquilo ali para atacar Jerusalém, ok? E tendo se reunido uma grande multidão, obstruíram todas as fontes e o riacho que corria pelo território, dizendo: porque o rei da Síria, vindo aqui, haverá de achar água em abundância? Para se fortificar, Ezequias consertou todas as brechas da muralha, sobre ela constituiu torres, ergueu uma segunda muralha na parte externa, restaurou a cidade de Davi e mandou fazer armas e escudos em abundância, para eles poderem guerrear contra o rei da Síria. Ok? Então ele usou o seu poder, não é? Para quê? Para poder fabricar armas e escudos para que ele pudesse guerrear. Isso, gente, é legítima defesa. Tá? Eu já expliquei que na legítima defesa, até mesmo de um país, a gente pode e deve se proteger a nossa vida, porque a nossa vida é um dom de Deus. Então, em legítima defesa, o catecismo da igreja ensina que nós podemos até matar outra pessoa para defender a nossa vida. Ok? Colocou generais à frente do povo, reuniu-os ao redor da praça da porta da cidade e os encorajou, dizendo: sede firmes e corajosos. Isso aí Deus já falou para Josué lá no primeiro no primeiro capítulo de Josué, se não me engano, versículo 8. Deus falou para Josué: sede firme e corajoso. Por quê? Porque Josué ia entrar com o povo na terra prometida. Então Deus fala para ele: seja firme e corajoso, eu estou com você, vai firme. E aqui Ezequias fala a mesma coisa. Gente, sejam firmes e corajosos. Então o cristão, ele tem que ser firme na sua fé, na sua doutrina. Jesus foi bem claro: quem crê e for batizado será salvo. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz São Paulo. E aquele que perseverar até o fim será salvo, diz Jesus. Então, nós temos que ter firmeza. Nós não podemos ser nem quente e nem frio. Desculpa. Nós não podemos ser morno. Ou a gente é quente ou a gente é frio. Porque senão o Apocalipse diz que Deus vai vomitar, né? Vai sair, né? Deus vai vomitar a gente da boca. Por quê? Porque a gente tem que ser um cristão, né, firme. Nada pode nos abalar. Por que muitas vezes a nossa fé vacila? Porque muitas vezes a nossa fé é pequena. Então a gente tem que se apoiar na fé da igreja. Né? Nós católicos, nós temos uma fé de 2000 anos, que nunca mudou e nunca vai mudar. Então a gente tem que se apoiar na fé da igreja, não na nossa fé, porque a nossa fé é fraca. Então se você apoiar na fé da igreja, a igreja não tem crise de fé. Você pode reparar, nesses 2000 anos a igreja nunca teve crise de fé. Mesmo na época que, né, o Lutero questionou a igreja, não é, mudou tudo aquilo que tinha que mudar em termos de costumes, coisas pastorais, mas em termos de doutrina a igreja nunca mudou nada. Porque aquilo que é verdade é verdade. Então o cristão tem que ser firme e corajoso, não para brigar com os outros, não, nada disso. Corajoso para defender a fé. Agora, como é que você vai defender a fé se você não conhece? Eu falo sempre isso para os meus alunos na igreja. Se a gente não lê, se a gente não estuda, esse canal é para isso. Como você vai defender a igreja? Como você vai defender a sua fé se você não conhece? Ninguém ama aquilo que não conhece. Por isso que a igreja insiste tanto para a gente estudar.
Não basta só crer, como dizia Santo Agostinho. Eu creio para compreender e eu compreendo para crer. Quanto mais eu estudo, mais eu creio. Então, o cristão tem que ser firme e corajoso, como diz aí o rei Ezequias. Sede firmes e corajosos, não temais, não tenhais medo. Quantas vezes Deus fala isso no Antigo Testamento? Não tenhais medo, porque o medo paralisa. Todos nós temos medo. Por isso que Jesus fala, não nos preocupeis com o dia de amanhã. Por que nós temos medo? Porque nós ficamos pensando no passado e no futuro. Você tem que pensar no presente. O passado não volta mais, o futuro nós não sabemos nem se vem. Então você tem que viver o presente. Por isso que Deus te dá o hoje. Eu tenho que viver o hoje. Então não tenhais medo, porque Deus está conosco. Não vos apavoreis diante do rei e diante de toda a multidão que o acompanha, pois aquele que está conosco é mais poderoso do que o que está contra ele. Gente, se a gente acreditasse nessa palavra, creia, meu irmão, creia, minha irmã, nessa palavra. Aquele que está em nós é muito mais forte, muito mais poderoso do que os nossos inimigos, aqueles que estão contra nós. Por isso que São Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A tribulação, a peste, as doenças, nada é maior do que aquele que está em nós. Deus está conosco. Em que nós vamos temer? Quantos salmos dizem isso? Deus está comigo, nada temo. Que mal poderá me fazer uma pessoa se Deus está comigo? Se encomende a Deus. A gente fala, mas a gente não pratica isso. Nós não cremos, nós dizemos que acreditamos em Deus, mas nós não praticamos isso. Como Davi fez lá com Golias. Por que Davi venceu Golias? Independente do tamanho dele. Não importa se ele tinha 2 metros, 3 metros, mas por que Davi venceu Golias? Por causa, primeiro, ele não teve medo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Então aquele que está em nós é muito mais poderoso do que todas as ventanias e todas as tempestades que vão vir. Mesmo eu sendo um cristão, as tempestades virão. Mas com Deus, eu consigo vencer. Segura na mão de Deus e segue em frente. Cada problema que você supera é o quê? Te deixa mais forte. Agora, a sua reclamação vai melhorar alguma coisa? O seu mau humor vai melhorar alguma coisa? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como diz aquela música. Então, gente, a fé é isso. A fé é você acreditar até mesmo nos piores momentos. Acreditar quando tudo está bem é muito fácil. Aí qualquer um acredita. Então é muito bonito esse texto. Com ele está um braço de carne. Eles acreditavam, que Deus, era como se fosse um ser humano. Ok? Mas convosco está o Senhor nosso Deus, que nos socorre e combate nossas batalhas. Olha, tá vendo, gente? Deus combate por nós. Nós somos o seu povo. Nós somos a família de Deus. Então, nós não temos que temer nada. O povo ganhou confiança ao ouvir a palavra de Ezequias, o rei de Judá. Então, você tem que ter palavras de encorajamento. O cristão, ele nunca pode ser negativo. Gente, a palavra negativa, ela abaixa a pessoa. Então, nós temos que procurar levantar a pessoa com palavras positivas. Que tudo vai dar certo. Não, tem jeito sim. Agora, porque o nosso inconsciente trabalha, depois vai para o consciente. Se você coloca na cabeça que não vai dar certo, não vai dar certo mesmo, e você não consegue. Agora, se você coloca na cabeça, não, eu vou conseguir. Por quê? Porque o Senhor marcha comigo, o Senhor está à minha frente. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um soldado de Cristo. Então, mesmo nas tribulações, eu vou seguir firme. Então, aí sim, o cérebro liga, o inconsciente liga, o consciente, aí você consegue.
Não tem. O vencedor, gente, ele é aquele que ele não desanima. Ele perde a primeira luta, ele perde a segunda, mas a guerra ele não perde, a batalha ele não perde. Se ele estiver no time do Senhor. Como eu já falei aqui várias vezes, Deus não perde. Quem está com ele pode perder algumas guerras ali da vida, algumas batalhas da vida, mas no final ele vai triunfar, ele vai vencer. É só você ver Jó. Nós vamos ler aqui o livro de Jó, você vai ver. Jó, gente, ele perdeu tudo, mas no final ele ganhou tudo em dobro. Por quê? Porque mesmo nas tribulações, ele permaneceu firme, não blasfemou contra Deus. Deus deu ele muito mais daquilo que ele perdeu. Depois disso, o rei da Síria, enquanto ainda estava diante do seu povo e todas as suas tropas, enviou seus servos a Jerusalém para dizer a Ezequias, o rei de Judá, e a todos os judeus que se achavam em Jerusalém. Então ele agora vai insultar Deus e o rei. Quer ver? Assim fala o rei da Síria, em que confiais para permaneceres assim em Jerusalém. Acaso Ezequias não vos está enganando para vos fazer perecer pela fome e sede, quando vos diz, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Então, o mal, olha só, além dele fazer o mal, ele é enganador. Olha o que ele vai falar para o povo dele. Esse Ezequias é um mentiroso. Esse Deus dele é um Deus que não é igual aos outros deuses, que não vale nada. Então, o mal, gente, ele é sutil. Olha como que ele é enganador. Por isso que Jesus disse que o demônio ele é o pai da mentira. Por isso que ele age no mundo. E tem gente dizendo que o mal não existe, que o demônio não existe. Até padres dizendo isso. Isso é um perigo. Aí que ele age mesmo. Diante, não foi este mesmo Ezequias que suprimiu os lugares altos e os altares do Senhor, ordenando a Judá e a Jerusalém: diante de um só altar vos prostrareis, e sobre ele oferecereis incenso. Então, como Ezequias tinha destruído toda a idolatria deles, então o rei usou isso contra Ezequias. Que Ezequias tinha destruído lá o templo de Deus. Não, ele não destruiu o templo de Deus. Ele destruiu tudo aquilo que era idolatria. Ok? E mandou prestar culto só a Deus e queimar incenso só a Deus. Por isso que o incenso é só na liturgia. A gente não deve acender incenso nem em casa, diz a igreja. Para não ficar uma coisa esotérica como tem hoje. Não sabeis o que temos feito, meus pais e eu, a todos os povos de outras terras? Os deuses das nações dessas terras puderam livrá-los de minhas mãos. Ele era soberbo. Ele se achava melhor. Qual é dentre vós os deuses das nações que meus pais votaram ao anátema, aquele que pôde livrar seu povo das minhas mãos? Anátema quer dizer excomungado, expulso. Eu já expliquei aqui que a igreja tem autoridade até de excomungar uma pessoa. Excomungar quer dizer fora da igreja. Tem certos tipos de pecados que a igreja pode excomungar uma pessoa. O aborto é um deles. Okay? Um padre que conta um segredo de confissão. E vários outros pecados. Alguém que agride o Papa. Alguém que joga uma hóstia no chão. Todos esses pecados causam excomunhão. Ok? Seus servos ainda estavam falando contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Então, gente, se falaram de Jesus, vão falar também de nós. O cristão, ele não tem que temer a perseguição, porque nós vamos ser perseguidos. Vão falar mal de nós, mas nós vamos seguir em frente. Por quê? Porque nós estamos com Deus, nós estamos no lado de Deus. Quando o rei escreveu uma carta para insultar o Senhor, Deus de Israel, dizia assim: assim como os deuses das nações das outras terras não livraram seus povos de minhas mãos, o Deus de Ezequias não livrará deles o seu povo. Bradaram em alta voz, usando a língua judaica, dirigindo-se ao povo que estava sobre a muralha,
para atemorizá-lo e intimidá-lo, e assim apoderar-se da cidade. Falavam do Deus de Jerusalém, como se ele fosse um dos deuses dos povos da terra, obras de mãos humanas. Então, gente, o mal vai nos intimidar. O mal vai fazer de tudo para te tirar da graça de Deus. Por que que muita gente conhece a palavra de Deus e depois abandona? Não segue, não continua firme. É isso que o demônio quer. O demônio faz você conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, e depois qualquer coisinha te tira da graça de Deus. Ah, já não quero mais saber de Deus. Aí não vai mais à igreja, não lê mais a palavra, não recebe mais os sacramentos. Não é? Então, gente, por isso que nós temos que ter perseverança, como eu falei. Eu não posso ser cristão hoje e amanhã abandonar. Por isso que Jesus fala que você tem que perseverar até o fim. Para não cair. Porque ninguém tem salvação garantida. Infelizmente tem gente que acredita na tal da predestinação. Vou fazer um vídeo sobre isso, se Deus quiser. Não existe predestinação, gente. Ninguém está salvo. Ninguém tem cadeira cativa. Lembra aqueles dois que queriam um lugarzinho lá junto com Jesus? Aqueles dois apóstolos? Jesus falou: esses lugares aí não dependem de mim, dependem do meu Pai. O que Jesus está dizendo? Você tem que lutar, você tem que merecer. Você tem que fazer a sua parte. Então por isso que tem que ter as obras. Por isso São Tiago fala: a fé sem obras é morta. É muito fácil cruzar os braços e falar: eu tenho fé. Mas você tem que provar. E provar todo dia, não é só hoje. Até você morrer. Aí você vai ganhar a coroa da vida, como diz o Apocalipse. E Ezequias vai fazer uma oração, porque o rei da Síria insultou o Deus de Israel, e agora Ezequias vai fazer uma oração a Deus, uma prece a Deus. Nesta situação, o rei Ezequias e o profeta Isaías, que agia nessa época, profetizava nessa época, filho de Amós, rezavam e clamavam ao céu. Olha aí, tá vendo, gente? Então muitas vezes a gente tem que arrancar uma graça do céu. Por que às vezes Deus não nos escuta? Porque a nossa oração está muito fraquinha. Então, gente, nós temos que rezar, clamar a Deus, arrancar a graça de Deus. Por isso que Jesus fala: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vai se abrir. Mas é para insistir. O Senhor enviou um anjo que exterminou todos os guerreiros valentes, os capitães e os oficiais no acampamento do rei da Síria. Este voltou para sua terra coberto de vergonha, e tendo entrado no templo de seu Deus, alguns de seus filhos o mataram à espada. Olha aí, porque ele insultou a Deus, Deus enviou o anjo para que o anjo exterminasse então o rei da Síria e todo o seu povo. Aí, gente, é um contexto de guerra entre Israel e os seus inimigos, Deus e os deuses pagãos. É o contexto que eu já expliquei. Assim o Senhor salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém das mãos do rei da Síria, das mãos de todos os outros, e concedeu-lhes a tranquilidade em todas as fronteiras. Muitos levaram a Jerusalém uma oblação para o Senhor e presentes para Ezequias, rei de Judá, que depois desses acontecimentos adquiriu prestígio aos olhos de todas as nações. Levaram o quê? Ofereceram a Deus um sacrifício e levaram presentes ao rei, o povo, né? Por aqueles dias, Ezequias caiu doente e esteve a ponto de morrer. Muito interessante a história de Ezequias, como termina. Ele fica doente, ele vai ficar doente e ele vai pedir a Deus, né, para não morrer, e Deus vai dar a ele mais um tempo. Implorou a Deus, que lhe falou e lhe concedeu um milagre. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício recebido, seu coração se orgulhou e a justiça do Senhor se abateu sobre ele, sobre Judá e Jerusalém.
Ezequias, porém, humilhou-se do orgulho de seu coração, assim como os habitantes de Jerusalém, e a justiça do Senhor cessou de abater-se sobre eles durante a vida de Ezequias. Ezequias possuía muita riqueza e glória, igual Salomão, né? Os reis eram muito ricos naquela época. Acumulou tesouros para si em ouro, prata, pedras preciosas, ungüentos, escudos e toda espécie de objetos preciosos. Teve armazéns para safras de trigo, vinho e óleo, estábulos para as diferentes espécies de gado e apriscos para os rebanhos. Construiu cidades e um arrendou abundante de gado miúdo. Com efeito, Deus lhe havia dado bens imensos. Então, gente, no Antigo Testamento, eles ainda não tinham a consciência de uma vida eterna. Então, para eles, a bênção tinha que ser aqui mesmo. Então, por isso que a gente vê que Deus cumulava, né, de bênção o povo lá no Antigo Testamento. Infelizmente, pegam esse texto e falam da teologia da prosperidade, mas a Igreja Católica não vê assim. Porque no Novo Testamento, aí, nós já temos a perspectiva de uma vida eterna. Não que você não possa ter bens, pode, mas você pode ser apegado para você não deixar Deus de lado. Não é? Então tem que ter cuidado. Então, o rei ficou orgulhoso, por quê? Porque Deus tinha feito um milagre na vida dele. Ele tinha pedido a Deus para viver mais, que Deus tinha falado que ele ia morrer. Isso prova, gente, que Deus sabe a hora que nós vamos morrer. Deus é onisciente, mas Deus não amarra isso. Deus não tira a nossa liberdade. Isso também, se Deus quiser, eu vou explicar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aí, vou explicar essa questão. Ok? Entre a predestinação e também o fato de Deus ser onisciente não interfere na nossa liberdade humana. Ok? Foi Ezequias que obstruiu a saída superior das águas e canalizou para baixo, para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias foi bem sucedido em todas as suas empresas. Quanto aos oficiais da Babilônia, lhe enviaram intérpretes para se informarem a respeito do milagre que tinha acontecido na terra. Foi para exterminá-lo que Deus o abandonou e para conhecer o íntimo de seu coração. O resto da história de Ezequias, o seu testemunho, piedade e trabalho, tudo está escrito no profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu com seus pais e foi sepultado na parte mais elevada dos túmulos dos filhos de Davi. Quanto da sua morte, todos os judeus e os habitantes de Jerusalém lhe tributaram honras. Seu filho Manassés reinou em seu lugar. Só que o filho dele não vai ser um bom rei. Isso prova de que a salvação é individual. O pai era temente a Deus, mas o filho já não vai ser. Então a gente vai ver aqui que Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e fez o mal aos olhos do Senhor, imitando as abominações das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Os lugares de idolatria, para adorar deuses falsos, tá vendo? Ele construiu de novo, começou a adorar, fazer idolatria. Ergueu altar para Baal, que era um deus pagão, fabricou postes sagrados, prostrou-se diante de todo o exército do céu e lhe prestou culto de adoração a deuses falsos, que Deus tinha proibido lá no livro do Êxodo, no capítulo 20. Isso é que Deus proibia, tá vendo? E o povo fazia, os reis também. Construiu altares no templo do Senhor, até no templo de Salomão ele construiu para idolatria. Olha que coisa terrível. Do qual o Senhor disse-lhe: é em Jerusalém que meu nome estará para sempre. Construiu altares para todo o exército do céu, nos 2 pátios do templo do Senhor, onde Salomão tinha construído para Deus. Foi ele que fez passar seus próprios filhos pelo fogo no vale dos filhos de Enom. Então ainda praticava sacrifícios humanos, que a Bíblia também condena lá em Deuteronômio capítulo 18. Além de idolatria, o rei ainda praticava
sacrifícios humanos, coisa que Deus não permitia. Praticou encantamentos, ou seja, magia, tudo isso que Deus proibia, tá vendo, gente? Cuidado com essas coisas, não vamos mexer com esse tipo de coisa. Magia, superstição, horóscopo, nosso catecismo diz bem claro, adivinhação. Deus não gosta de nada disso. Praticou encantamentos, adivinhação e magia, tá vendo? Instituiu a necromancia. Necromancia lê mão. Lê as mãos. É o que mais nós vemos aí. Gente lendo mão, gente lendo não sei mais o que. Tá, desde lá do Antigo Testamento Deus proibia. E a bruxaria. Olha aí a bruxaria, tá vendo, gente? E no Halloween tinha gente colocando crianças de bruxa. Olha aí, Deus proibia a bruxaria. Porque as bruxas faziam pacto com o demônio. E multiplicou as ações que o Senhor considera como más, provocando assim a sua ira. Olha aí, tá vendo? Aí depois Deus abandona e as pessoas vão e perguntam, onde está Deus? Deus foi embora, porque você começou a praticar um monte de coisa que Deus proíbe. Ah, mas não tem nada a ver. Mas a Bíblia está dizendo que tem a ver. Quem sabe mais, você ou a palavra de Deus? Então, gente, por isso que nós não podemos, é o que eu estou falando, eu não posso ter a minha opinião. Nós temos que nos seguir pela palavra. Claro que a igreja aqui tem que interpretar. Mas aqui está tão claro que não precisa nem de interpretação. Está bem claro. Deus considera mal essas coisas. Tudo isso que eu já citei aqui. Magia, necromancia, tudo. Tudo isso é pecado grave. Astrologia, tudo isso. Colocou o ídolo que se mandou esculpir, a imagem do ídolo, tá vendo? Como que a Bíblia de Jerusalém ela coloca a palavra correta. Deus é contra a imagem de ídolo, tá bem claro aqui, ó. No versículo 7 do capítulo 33. Depois você lê na sua Bíblia de Jerusalém. Colocou um ídolo que mandou esculpir no templo de Deus, do qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho. Neste templo em Jerusalém, cidade que escolhi entre todas as tribos de Israel, farei residir o meu nome para sempre. Então Deus queria colocar na cabeça do povo o quê? O monoteísmo, adorar o único Deus, não aqueles deuses falsos que eram representados por uma imagem. Por isso que Deus proibia a imagem de certos ídolos, de todos os ídolos do Antigo Testamento. Por isso que Deus era contra a imagem no Antigo Testamento, porque Deus é espírito. Agora, no Novo já não tem esse problema, porque Jesus se encarnou como homem. Entenderam? Não mais farei com que o pé de Israel vagueie fora da terra onde estabeleci vossos pais, contanto que cumpram tudo o que lhes ordenei segundo a lei, ou seja, os mandamentos, os estatutos e as normas transmitidas por Moisés, os 10 mandamentos, está lá no livro do Êxodo e no livro do Deuteronômio, que Deus escreveu com seu próprio dedo, está lá escrito. Não é mandamento nosso, é mandamento da lei de Deus. Por isso que é a nossa moral católica. Mas o rei Manassés corrompeu os habitantes de Judá e de Jerusalém, a tal ponto que fizeram mais mal que as nações que o Senhor havia exterminado diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram ouvido. Então, gente, muitas vezes nosso ouvido está tapado. Deus fala, Deus não fala. Deus fala, mas você tem que tirar a cera do ouvido. Estampar o ouvido. Então, muitas vezes Deus está falando, mas às vezes a gente está com o coração preso. E o ouvido tampado, para ouvir a voz de Deus, por causa dos nossos pecados. Então o Senhor fez vir contra eles os generais do rei da Síria, que puseram Manassés em ferros, amarraram-no com cadeias e levaram para a Babilônia. Então, aí vem o castigo de Deus. Igual o povo vai ser levado também para a Babilônia, para o exílio. A Babilônia, gente, é aquele povo, povo que é contra Deus. No tempo dessa provação, procurou aplacar ao Senhor seu Deus, humilhando-se profundamente diante de Deus de seus pais. Orou ao Senhor e se deixou comover.
ouviu a sua súplica e reintegrou em sua realeza em Jerusalém. Manassés reconheceu que é o Senhor que é Deus, tá vendo? Quando estava lá no exílio, precisando de Deus, nós somos assim, né? O povo diz, né? Nós só vamos a Deus pela dor. Não devia ser assim. A gente só procura Deus quando tudo está mal. Não podemos ser assim, gente. Não tem que procurar Deus em todos os momentos, não só quando tudo está ruim. Tá vendo? Como ele precisou de Deus, aí foi buscar Deus, mas antes tarde do que nunca. Não é verdade? Até o último momento de vida, Deus vai dar uma chance para a gente se converter. Depois disso, ele restaurou a muralha externa da cidade de Davi, a oeste do Gion, no vale, até a porta dos peixes. Tá? E elevou a uma grande altura, pois também generais em todas as cidades fortificadas de Judá, fez desaparecer do templo do Senhor os deuses estrangeiros e as imagens, como também todos os altares que havia construído sob a montanha do templo e em Jerusalém, e os lançou para fora da cidade. Então aqui ele jogou fora aquelas imagens que eram dos ídolos. Aí não tem problema, era idolatria. Ok? Então já expliquei. Ídolo é uma coisa, imagem católica é outra. Ok? Já expliquei isso um monte de vezes. Reconstruiu o altar do Senhor, ofereceu sacrifício de comunhão e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Mas o povo continuava a sacrificar nos lugares altos, ainda que somente ao Senhor seu Deus. O resto da história de Manassés, a oração que fez ao seu Deus, e as palavras dos videntes, ou seja, dos profetas, ok? Que dirigiram a ele em nome do Senhor Deus de Israel, acha-se nas atas dos reis de Israel. Sua oração e como foi ouvido, todos os seus pecados e sua impiedade, né, que havia construído os lugares altos e erguido acerás e ídolos antes de ser humilhado, tudo está no livro, na história de Osai, que eu não sei o que é. Manassés morreu com seus pais e foi sepultado no jardim de seu palácio. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor, como havia feito seu pai Manassés. Amon ofereceu sacrifícios e prestou culto a todos os ídolos que seu pai Manassés tinha feito. Não se humilhou diante do Senhor, como tinha humilhado seu pai Manassés. Ao contrário, tornou-se gravemente culpado. Por quê? Porque era idólatra, né? Seus servos tomaram contra ele e o mataram no seu palácio. Então, gente, o final das pessoas sem Deus é isso, ok? Não é nada bom. É a morte. E para nós, hoje é o quê? É a morte espiritual. É o que a igreja chama de inferno. Você viver afastado de Deus e você não buscar Deus, isso é o inferno. Não é Deus que joga a pessoa no inferno. É a própria pessoa, né? A escolha da pessoa. Mas o povo da terra matou todos os que haviam conspirado contra Amon e proclamou o rei em seu lugar, seu filho Josias. Isso prova, como eu já expliquei, que Deus, ele vai julgar cada um de nós particularmente, ok? Não, ninguém paga pelo pecado de ninguém, nem do pai, nem do filho, nem da mãe. Cada um vai responder diante de Deus pelos seus próprios atos. Tudo aquilo que fez de bom ou de mal enquanto estava nessa vida. Por isso que não existe reencarnação, gente. Por isso que a Igreja Católica não acredita em reencarnação. Porque cada um precisa pagar, não é, aquilo que fez de bom ou de mal. Por isso que vai haver o juízo final. O juízo particular após a morte e depois o juízo final na parousia, no dia que Jesus voltar. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida e pergunta, deixa aí nos comentários. Mas não acabou não. Nós ainda vamos ter ainda mais 1 ou 2 aulas para poder encerrar, se Deus quiser, o livro das crônicas, que estamos aí na reta final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos.